입사했을 때부터 목표가 일단 월드 투어였거든. 그쵸. 모두의 목표. 월드 투어. 그래서 만약에 10년 뒤 아니더라도 또 네. 빨리 할 수도 있고. 그쵸. 만약에 월드 투어 하면은 네. 가고 싶은데 다 가는 거죠. 다 볼 수 있고. 근데 진짜 재밌을 것 같아요. 진짜 서로 모르는 사람들인데 좋아해주고 콘서트 보러 와주는 거니까. 그리고 나라도 다르고. 그러니까 말도 다른데. 신기해. 그래도 저희가 예. 여자 그룹인데 네. 자꾸 못생겨서 이러셔서 못생겼다고 대놓고 하신다고요? 네, 왜 콘서트 리허설 현장에 오셨었는데 보통 리허설 할 땐 쌩얼로 이렇게 하잖아요, 예, 예. 리허설을. 멀리서 화면을 보시더니 아 진짜 못생겼다 이러시는 거예요. 너네 진짜 못생겼다 이러시는 안에 거예요. 다 들리는데 스태프들 다 계신데 조금 섭섭했었죠. 네. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio tentar entender o que tá acontecendo com a YG. Gente, se você estava na internet ontem, você provavelmente já ficou sabendo do desligamento de 2 membros do Treasure, né? O boy group da YG que debutou em 2020, o Yedan e o Mashiro. A gente vai contar tudo o que aconteceu com eles, o desligamento e tudo mais, mas fica do início até o fim pra vocês entenderem, porque o vídeo é mais profundo. A gente vai se aprofundar em mais questões dentro da YG, porque se a gente for olhar desde 2016, as coisas não andam nada bem pra uma empresa que ainda é muito bem sucedida, ainda tem atos que fizeram história no K-pop, mas que um dia realmente foi muito gloriosa, assim. Não era uma empresa marcada por nenhum escândalo ou por membros de grupo saindo, enfim. Fica até o final que a gente vai contar tudo pra vocês. Mas se vocês caírem nesse vídeo, por favor, se inscreve nesse canal, dá like, engaja. A gente precisa muito do engajamento de vocês. O YouTube deu uma mudada de algoritmo aí nessas semanas pra trás e a gente acabou ficando prejudicada quando o assunto é view e dinheiro. Então, por favor, nos ajude. Tem também aqui o Super Thanks, o valeu do lado do joinha, se você puder dar uma quantia de dinheiro pra nós. A gente adora mendigar na internet, não custa nada. Exato, também não custa nada vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem a roxinha, TikToks, estamos em todo lugar da internet, é só vocês nos procurarem. A YG Entertainment é uma empresa de entretenimento sul-coreana fundada em 96 por Young Hyun-suk, com sede em Seul. A empresa atua como gravadora, agência de talentos, marca de roupas, marca de cosméticos, empresa de gestão de eventos e produção de concertos e, por fim, como produtora e editora musical, além de possuir subsidiárias enormes como a YG Plus e a Black Label. E pra quem não sabe, o Young Hyun-suk conseguiu alcançar a fama lá nos anos 90, assim, gente, ele participou do primeiro grande grupo de K-pop chamado Sotaeji and the Boys. E quando a YG foi fundada em 96, eventualmente ela veio a liderar o mercado asiático, né, como uma das grandes pioneiras do K-pop, se tornando uma das casas mais populares, com grupos extremamente irreverentes, bem-sucedidos, que pavimentaram muita coisa no K-pop nacionalmente e dentro da Ásia, se tornando até hoje um dos grupos mais lendários da história do K-pop, ele na segunda, terceira geração, fazendo muito dos nossos faves se inspirarem a virar idols atualmente. Realmente a YG sempre foi conhecida pela sua irreverência, pela sua imagem forte, pelos seus idols que não poderiam ser comparados a nenhum outro da indústria. Realmente é uma empresa que fez muito pelo K-pop. Não à toa, é uma das maiores empresas do mercado da música do mundo. Não dá pra dizer que o K-pop continuou a mesma coisa depois do impacto do Big Bang, do 21, e muito disso veio do próprio Young Hyun-suk, do próprio YG, porque ele é muito hands-on no trabalho, ele coloca a mão dele em tudo ali, ele tá sempre presente, ele escolhe os membros que vão entrar na lineup dos grupos, ele tá sempre ali nas avaliações mensais dos trainees e principalmente nos reality shows. Como a Isa disse, ele sempre foi um CEO que teve a mão dele em tudo que passava pela YG, não tinha nada que não passava pelo crivo dele enquanto ele foi CEO da YG. Tanto que isso transcrevia na relação dos idols com ele. A galera chamava ele de Hyun. Ele era notoriamente muito mais velho do que todo mundo ali na YG. Mas mesmo assim, os meninos tratavam ele com uma reverência de irmão. Ele era muito próximo de todos os meninos e meninas que ficaram ali muito famosos na YG nos anos 2000, 2010. Então, assim, ele era uma peça muito integral. Tipo, o que a YG é hoje, com certeza se deve muito pelo trabalho que passava totalmente por ele. Além de que sempre que podia, os idols seniors da YG estavam nos projetos da empresa, como jurados ou até mesmo como mentores especiais. E sem contar a vez que o YG ganhou o produtor do ano na H1 em 2015 e os meninos do Big Bang e o iKON subiram no palco para receber o prêmio no lugar do YG. Muito da YG tem a cara dele, inclusive o nome. Então, apesar da gente ter muitos problemas com ele, não dá pra negar que ele foi uma pessoa muito talentosa em nutrir, né, e selecionar os talentos que fizeram parte da história da YG. Por isso que a YG é o que é hoje. Muito se deve a ele. Mas ele era uma pessoa bastante problemática também.
A gente pode descrever o YG como um homem muito passional. Acho que é uma palavra que define muito bem o que ele era. Porque ele reservava muitos lugares de privilégio para as pessoas que ele gostava e que queria ao seu lado, mas ele também reservava o pior que ele poderia dar para as pessoas que ele via como competição ou um obstáculo para fazer ele chegar onde ele quer chegar. E por isso, ao longo da história, a gente conseguiu observar vários abusos dele na indústria. E ele era um cara também que, apesar de ter muito olho pra talento, não era uma pessoa muito boa pra liderar, por assim dizer. Ele não sabia muito delegar funções. Ele era uma pessoa muito perfeccionista e muito controladora. Então, a partir do momento que o catálogo da YG foi se expandindo, o que era bom, porque a gente teve mais grupos, né, que a gente ama atualmente. O que não foi se expandindo em contrapartida era staff por trás de todas essas empreitadas. Se você quer um catálogo, né, na sua empresa de música que seja extenso, você precisa contratar pessoas que vão te ajudar a realizar esses projetos. Como ele não sabia delegar e passar o controle que estava sempre em suas mãos desde os anos 90 para outras pessoas, aconteceu aquilo que vem acontecendo na última década dentro da YG. Muitos grupos talentosos, pouquíssimos comebacks, pouquíssimos trabalhos, e isso tudo sempre também foi culpa dele. Além de que ele não media esforços pra conseguir o que ele queria, mesmo que essa coisa fosse algo questionável. E o pior caso envolvendo ele, com certeza, é o da esposa dele. Porque, pra quem não sabe, gente, ele se casou com uma trainee da YG 12 anos mais jovem que ele. Com o sucesso dos girl groups da YG, mal dá pra acreditar que houveram outros grupos antes delas que não deram certo, mas em 2002, a YG debutou um grupo de 3 integrantes chamado Sweetie, que infelizmente após um álbum não muito bem sucedido, veio a dar desband em 2003. E uma das integrantes desse grupo, a Eunju, veio a se casar com o YG em 2010. O que até aí não seria tanto problema, ela deixou o YG depois que o grupo deu desband em 2003. Em 2010 ela já era uma adulta, né? 12 anos de idade quando são 2 adultos não é tanta diferença assim. O problema é que a gente foi cavucar a história e quem deu de bandeja toda a problemática foi o próprio YG. Quando ele foi em um programa de variedades na Coreia em 2012 chamado Healing Camp, ele contou um pouco como ele se apaixonou e se envolveu com a mulher dele. Ele falou que ele viu a mulher dele nos anos 90 na própria televisão, porque pra quem não sabe, ela era irmã de um idol muito popular na época do grupo Sex Kiss. Ela apareceu em um especial com o irmão dela na televisão e o YG chegou a vê-la e chegou a comentar que por um breve momento já a percebeu. Só que ela tinha 14 anos na época, o que fazia dele um homem de 26. Ele tava começando a YG Entertainment. 2 anos depois ela acabou, né, querendo se tornar trainee e ele muito provavelmente a assinou por já ter um interesse prévio nela, mas ela era apenas uma adolescente. E ele ainda chegou a revelar que eles namoraram por 9 anos antes do casamento. Ela tinha 20 anos e ele 32. E o fato deles terem começado a namorar quando ela ainda era trainee, antes dela debutar, coloca os dois numa relação de poder bizarra. Não só pela diferença grande de idade, mas porque ele era chefe dela, ele era CEO da empresa em que ela era trainee. Ou seja, imagina como deveria ser essa relação de poder que os dois nutriam na época. Era totalmente inapropriado. Ele ainda chegou a dizer mais nessa entrevista, era como se autocancelar. Realmente, ele não estava pensando no que ele estava falando. Ele ainda chegou a dizer que ele sabe que o Sweetie provavelmente deu desband porque eles não se esforçaram o bastante, que se eles tivessem feito mais na época, talvez o destino delas teria sido diferente. Insinuando de que ele meio que quis dar desband no grupo, já que ele estava num relacionamento com a Eunju, pra ela não ter uma carreira pública, né? Pra ela não ser amada nem adorada, pra ele ter ela só pra ele. Ou seja, além de tudo, não era um relacionamento muito tóxico, porque se o seu parceiro ou parceira não quer te ver brilhando, mesmo que você tenha uma plataforma pra isso, não é a pessoa pra você, né? E o YG sempre foi assim, nunca mediu esforços pra conseguir o que ele queria, até para dar os privilégios e tirar privilégios quando ele achasse necessário. Como os privilégios absurdos que ele reservava ao Big Bang. Porque, gente, obviamente, o Big Bang foi um dos grupos responsáveis por tornar a YG o que a YG é hoje. E ele nunca perdia a oportunidade de dizer o quanto ele era grato ao Big Bang, o que ele realmente deveria ser, mas ele nunca disse o mesmo relacionado ao 21, que, gente, também é um dos grupos responsáveis por tornar a YG a empresa gigantesca que é hoje, né? Sendo que quem conhece a história do 21 sabe os abusos terríveis que elas já passaram na mão desse homem. E a gente acredita muito o início do fim a tudo que eles fizeram com o 21, porque tudo que vai e volta. E aí talvez seja o início de uma maldição que o YG acarretou pra si mesmo. E o início da maldição pode ser datado que é pra novembro de 2016. Foi quando tudo começou, na nossa opinião, o início do fim. A gente não vai se alongar muito aqui, porque a gente tem todo um vídeo contando como a YG destruiu o 21, mas o boicote que foi feito com elas, com certeza já entrou pra história do K-pop como um dos maiores boicotes já feitos. Mas pra resumir, as meninas do 21 debutaram em 2009 e conheceram ao longo dos 7 anos de carreira sucesso sem precedentes, se tornando um dos maiores nomes do K-pop e sendo um dos primeiros grupos da segunda geração a organicamente ajudar o K-pop a acontecer e se expandir no ocidente. Mas apesar de todo esse sucesso, elas eram constantemente
desrespeitadas pelo YG, sendo chamadas de feia. A gente sabe o tanto que a sociedade coreana é lixosa e suja. Mas quando os abusos vêm do seu próprio chefe, que tipo de assédio moral é esse? Além de que elas tiveram diversos trabalhos atrasados, álbuns que foram prometidos e não foram entregados, e além delas terem sido obrigadas a passar pelos 2 piores últimos anos da carreira dentro da empresa. Eles não defenderam a Park Bo a tempo, em meio a acusações absurdas de tráfico de droga, até depois que a mídia coreana percebeu, né, já era tarde demais, o erro que eles tinham cometido, quase enterrando a carreira de uma das maiores vocalistas da Coreia. Eles desligaram a Minzy um pouco antes da renovação das meninas de 2016, fazendo que os fãs perdessem a Minzy literalmente nos últimos lançamentos do 21. 제가 탈퇴한 이후에 저보고 배신자라고 그렇게 사람들이 말하고 그런 소문을 막 퍼뜨리니까 막 오보에 대한 소문도 막 퍼뜨리고 그래서 그게 솔직히 감당하기가 제일 힘들었었던 것 그때 같아요. 탈때 나이가 어렸었잖아요. 그때가 22살? E ainda assim, prenderam a Ciel, né? Porque a Ciel sempre foi muito devota do grupo e dos Blackjacks e do fandom, né? A um contrato mentiroso de renovação, prometendo mundos e fundos pra marca 21, pras meninas, apenas pra usar e abusar do contato que ela tinha e mantê-la dentro da empresa, utilizando dessas portas que a Ciel abria com, né, o seu carisma e os seus conhecimentos da indústria. Foi muito sujo o que aconteceu com o 21. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, as meninas resolveram renovar o contrato pelo amor que elas tinham pelo 21, elas tinham a esperança de alavancar o grupo, mas logo depois da renovação, o que elas receberam? Um desband na cara delas. E em janeiro de 2017, elas lançaram um single de desband chamado Goodbye, e a Minzy só apareceu no MV porque a Ciel bateu o pé, não deixando que ela fosse apagada da história do 21. Então quando a gente olha pra história delas, elas tiveram a carreira delas extremamente boicotada, sonhos destruídos, problemas até pessoais dentro da empresa, tudo isso por uma vendetta pessoal do YG. Ele não conseguia ver alguém dentro da empresa com um controle criativo maior ou até igual ao dele. A independência do 21 sempre incomodou ele. A gente pode ver que o histórico dele com mulheres não é muito bom, é sempre bastante abusivo. Porque, assim, o sucesso delas no Ocidente foi muito orgânico, foi antes do boom, né, da terceira geração do K-pop aqui no Ocidente. Era simplesmente por causa do trabalho duro das meninas e do carisma e contatos da Ciel. Elas faziam tudo, elas não precisavam dele pra nada. O que elas precisavam era que simplesmente a empresa fizesse o trabalho dela e distribuísse aquilo que elas estavam trabalhando, o que não acontecia. Por isso que o Adi tinha tanta raiva das meninas, principalmente da Ciel. Elas simplesmente nunca quiseram aquele desband. Mas, pelo visto, karma é Blackjack, porque desde que a YG deu o desband de forma totalmente desrespeitosa no 21 em novembro de 2016, foi quando tudo começou a dar errado para a YG e os seus grupos começaram a ter problemas. Até então, eles eram intocados, mas depois disso, não eram mais. E quando a gente olha o histórico dos grupos da Big Three até 2016, já tinham muitos grupos que passaram por essas empresas e todos já tinham tido algum problema, tipo a JYP, a SM, de perder membros, de mudar a line-up, de ter algum escândalo muito grave. Não era o caso da YG. Até 2016, por incrível que pareça, não tinha acontecido nada de muito grave. Depois disso, tudo mudou no mesmo mês do anúncio do 21. A gente recebeu o anúncio também que o Taehyung, um dos integrantes do Winner, iria se desligar do grupo. Eu sei que hoje é muito louco pensar no Winner com 5 integrantes, até porque a line-up de 4 membros é a mais popular do grupo até então. Eles tiveram seus melhores anos, contrariando, né, aquela coisa de, tipo, que os grupos ficam muito mais lesados depois que o membro sai, é muito prejudicial para os grupos. Eles contrariaram total, foram na contramão disso. Mas ainda assim, ninguém produz um grupo com 5 integrantes para um dia ele ter 4. Né? Nenhuma empresa coloca dinheiro num artista para depois perder esse artista. Não faz muito sentido no mundo capitalista que vivemos. Então, começou ali os primeiros problemas dentro da YG. E 2017 não seria um ano melhor para o YG, quando a gente teria todo o escândalo envolvendo drogas com o T.O.P. do Big Bang, no momento em que ele estava servindo ao exército, que tornou tudo ainda pior. E infelizmente as acusações eram todas verdadeiras e ele teve não só que vir se desculpar publicamente, mas também cumprir mais tempo no exército para poder compensar tudo isso. E toda essa pressão desse momento foi tão gigantesca para ele que infelizmente ele também atentou contra a sua própria vida na época. Foi muito tenso. 2019 as coisas não iriam melhorar. Foi um ano horroroso
horroroso, não só para o YG, pro K-pop. A gente costuma dizer que, na nossa opinião, de pessoas que acompanham o K-pop há muitos anos, é o pior ano da história do K-pop. Eu sei que muita gente não concorda, a gente tem vontade de fazer um vídeo para explicar por que a gente acha isso, mas a gente já teve logo no começo do ano o escândalo da Burning Sun, implicando o Sung, que era um dos membros mais amados do Big Bang, o Maknae, né? Com certeza, aquela pessoa que o YG colocava muita confiança para quem sabe um dia ser um detentor aí de muitas ações e um possível sucessor dele na empresa. E a gente descobriu, né, todo o escândalo da Burning Sun, que ligava não só o Sung, como diversos outros idols amadíssimos na indústria, a não só escândalos de corrupção, como a escândalo de estupro de vulnerável. Isso tudo foi tipo um castelo de cartas que desmoronou e foi ligando muita gente poderosa, desde artistas da indústria até políticos e grandes empresários, e uma das pessoas que também foi implicada nisso foi o próprio YG, ou seja, foi um escândalo horrível. Muita gente perdeu ao descobrir que um dos seus faves não era uma pessoa do bem. Então, assim, foi muito triste. E além disso, naquele mesmo ano, a gente teve o desligamento do BI, o líder do iKON. Depois das maiores eras do iKON até então, eles tiveram todo o estouro com Love Scenario. 2018 foi um ano maravilhoso pra eles. E foi novamente um escândalo de drogas pela mão da mesma pessoa do escândalo do T.O.P. A Han Sorrei, aquela demônia, né, gente? A gente tem vídeo falando, contando quem que é essa menina, se vocês quiserem saber. Porque ela era uma ex-trainee de K-pop, que tinha uma vendetta pessoal contra o YG. E ela, jurou que ela iria destruir todos os grupos da YG. E ela quase conseguiu, né? E como a gente disse, o YG também foi afastado nessa época. Depois de um longo julgamento, ele foi sentenciado a uma multa de 15 milhões de dólares que ele chegou a pagar. A gente até pode contar aqui um dia mais detalhadamente todo o downfall, né? Tanto do Young Han-seok quanto da YG nessas eras, mas quem paga o pato são sempre os idols, né? Um dos artistas que já pagou muito pato por toda essa desorganização da YG foi o próprio Blackpink, né? A gente vê direto, desde o debut das meninas, extremos casos de descaso e boicote com as meninas. Até hoje isso acontece. A gente pode ver pela era Born Pink super apressada, a galera criticando massivamente a escolha, né, dos lugares de shows, da forma que as meninas não puderam, né, ter aí um ensaio direito pra poder apresentar os primeiros shows. Agora que elas estão pegando ali realmente o ar e o gás pra entregar shows à altura daquilo que a gente sabe que elas são capazes de entregar. A gente fez um vídeo também essa semana explicando. A gente não precisa delongar, vocês estão carecas de saber tudo que rola com Blackpink, e vem muito fruto disso, dessa desordem criada pelo próprio YG. Isso também se reflete nas subsidiárias da empresa, como por exemplo a Black Label, que é casa da Somi, por exemplo. E como a YG é totalmente desorganizada, a Black Label também teria esse problema de conseguir entregar os trabalhos a tempo, né, gente? Então a gente também consegue ver que a Somi é uma pessoa que tem pouquíssimos trabalhos ao longo dos anos E de não carreira. sabe quando vai voltar, tá? Looking forward to your next comeback. I hope I have a comeback. E agora isso tudo nos traz aí, né, o que aconteceu com o Treasure essa semana. Pra quem não sabe, o Treasure é um grupo que debutou em 2020, mas ele é derivado do reality show YG Treasure Box de 2018. Isso já te diz tudo que você precisa saber, né? E por muito tempo as pessoas ficaram se perguntando se realmente o Treasure iria debutar. Muitas pessoas duvidavam que isso iria acontecer. Até que em 2020 eles vieram com a música Boy e, apesar de toda a espera, foi realmente uma música ótima pra começar um grupo. Mas infelizmente o atraso do debut, pra quem acompanha reality shows que fazem grupos de K-pop, geralmente eles debutam pouquíssimo tempo depois, semanas, meses. Não é anos depois, né? Então o momento que o reality gerou realmente se perdeu um pouco ali nesse mais de um ano e meio que eles ficaram sem se apresentar ou se aparecer ao público, né? Isso se refletiu em certas coisas que, ao comparado com os grupos anteriores masculinos da YG, o Treasure demorou um pouco mais a ter, como por exemplo seu primeiro win. Os grupos da YG, eles debutam com um instantâneo praticamente. Não foi o caso do Treasure, isso muito se deve à desorganização do debut, do projeto, que deveria ter acontecido em 2019, não 2020. Porém, apesar de muitos desacreditarem na carreira do Treasure, eles tiveram um dos melhores anos até então. Esse ano agora, eles lançaram uma música que foi hit tanto na Coreia quanto internacionalmente, que foi Dick Jin, além de terem lançado um super viral, o Darari, que praticamente tomou conta do TikTok. A gente tem um carinho muito especial pelo Treasure. Foi literalmente o segundo vídeo que a gente produziu aqui no canal falando sobre a trajetória deles dentro do reality. E a gente ficou muito feliz em ver os frutos que eles estavam alcançando esse ano, depois de muito torcer por eles. Mas infelizmente a gente não contava que a gente perderia no melhor ano deles 2 membros. Inicialmente, depois da era de Dick Jin, o Yedan e o Mashiho foram apenas afastados. O Mashiho por ter que cuidar da sua saúde e o Yedan para passar um pouco mais de tempo com a sua família. Mas ontem mesmo nós acordamos com a notícia de que não era mais um afastamento. Eles teriam se desligado
desligado do Treasure e tido seus contratos com a YG terminados. A carta foi até muito amigável, eles desejam tudo de bom. A YG falou, nossa, acompanhe eles aí nas próximas jornadas e tudo mais. Ainda assim, ninguém faz um grupo pra ter um X número de membros e depois perder 2 meninos logo em seguida. Isso não existe. Então tem algumas coisas que são levantadas. Foi um desligamento abrupto, foi um hiatus abrupto, desligamento mais abrupto ainda. E assim, a gente conhece desligamento no K-pop. Qualquer chaminha pode virar um fogaréu. Então, claro, tem a possibilidade dos meninos terem feito alguma coisa muito grave, irreversível a ponto de eles serem desligados? Tem. É o que a gente acredita? Não. Quando a gente vê um escândalo ou alguma coisa grave envolvendo um idol, geralmente são com pessoas mais velhas ou que já vinham dando indícios pra gente há um tempo. O perfil das pessoas que causam confusão e treta no K-pop é bem parecido e não se parece nem um pouco com o perfil que os dois têm. Um deles era um japonês que estava tentando conquistar o seu lugar no mercado coreano e o outro era um coreano, um dos maiores produtores dentro da YG, que simplesmente trabalhava o tempo todo. Não faz sentido. E infelizmente a grande verdade é que a gente nunca vai saber o motivo real desse desligamento. A única coisa que a gente pode fazer é desejar o melhor pros meninos daqui pra frente. Mas a conclusão que a gente chega é, será que toda essa coisa do Young Han-suk ter montado a YG da forma que ele é e da forma como ele enxergava que as coisas devem ser, delegando pra pouquíssimas pessoas como o Ted e um seleto grupo de pessoas que ele confiava, atrapalhou e criou um ambiente meio inóspito pra esse catálogo grande que eles querem manter? Provavelmente. Porque, infelizmente, gente, o YG criou a empresa para ser um casulo onde só pessoas que ele permitia entravam lá dentro. Então, apesar de serem pessoas muito talentosas como o Ted, são pessoas extremamente lentas e meticulosas, perfeccionistas até demais. Os líderes da YG atualmente não parecem o tipo de pessoa que vão ouvir um input de outros, ou então delegar tarefas para outras pessoas, ou até agilizar as tarefas e a produção para os artistas terem os seus trabalhos mais rápido, né? E por isso a gente viu esse desastre aí, a princípio, né, de toda a estruturação da era Born Pink, a Somi entrando em live, né, desabafando, falando que não sabe quando vai ser o próximo comeback dela. Coisas que são totalmente sem nexo, sem motivo, tudo poderia ser totalmente diferente, entendeu? Mas não é o caso. E, cara, tudo poderia ser diferente se a YG tivesse uma grande equipe que fosse competente também, sabe? E será que a gente vai ver isso mudando só com o Baby Monster? Que vai ser literalmente o único grupo futuro da YG que não vai ter o dedo em nada do Young Han-suk. Ele não vai selecionar as trainees, não vai ser ele que vai fechar a lineup final, ao contrário de todos os outros grupos da YG até o Treasure. Será que a gente vai ver uma nova era só quando essas meninas chegarem? Será que é por isso que tá demorando tanto? Será que eles estão fazendo uma reestruturação, contratando gente nova, mudando as coisas dentro da empresa? Porque desse jeito, olha, vai continuar mais do mesmo. É muito triste, mas infelizmente é assim que é. O que vocês acham disso tudo, gente? Comenta aqui. Vai seguir a gente nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. É isso. Mas, Um beijo. Annyeong.